Tem uma dor que ninguém vê, mas que te acompanha todos os dias. Ela não grita, não sangra, não aparece nas fotos. Mas pesa. Pesa no peito, pesa na alma, pesa nos pensamentos quando você deita a cabeça no travesseiro. E o mais louco é justamente essa dor, escondida, calada, maquiada, com um tá tudo bem, que mais machuca. Porque o que não é mostrado não é cuidado. E o que não é cuidado cresce no escuro. Vivemos numa sociedade que aplaude quem aguenta tudo calado. Que diz que sentir é fraqueza e que chorar é coisa de quem não tem estrutura. Só que ninguém te conta o preço disso. O cansaço sem nome, a irritação sem motivo, as noites mal dormidas. Você se acostuma tanto a segurar tudo, que começa a esquecer como é ser leve. E aí, a pergunta que não quer calar. Quantas partes de você foram enterradas em nome dessa força que esperam de você? Esse vídeo não é para quem quer continuar fingindo. É para quem já cansou de usar máscara, de sorrir por fora e desabar por dentro. Aqui você vai entender por que a dor que você esconde te adoece. E como começar a libertar o que ficou preso por tanto tempo. Se quiser, pode só deixar tocando e ouvir com calma. E se sentir que essa mensagem te toca de algum jeito, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e continuar essa jornada com a gente. Às vezes, é numa escuta tranquila que a cura começa. Tem gente que aprendeu a sorrir enquanto desmoronava por dentro. Acorda, vive, trabalha, conversa, e ninguém desconfia do caos escondido por trás do tá tudo bem. Engolir a dor virou hábito, quase automático. Só que dor não digerida não desaparece. Ela se transforma. Se transforma em cansaço sem explicação, em insônia persistente, em crises de ansiedade que aparecem do nada. É como varrer sujeira para debaixo do tapete todos os dias. Cedo ou tarde, a gente tropeça. A alma tenta seguir em frente, mas o corpo começa a cobrar o preço do silêncio. A conta chega em forma de tensão no pescoço, irritação sem motivo, um vazio estranho que nem a gente entende. E o pior, quanto mais a gente esconde, mais distante fica de ser ajudado. É comum ver gente que ri alto entre amigos, mas desaba no banho. Já conheci alguém assim, sempre com piadas prontas, a alma da festa. Ninguém imaginava que ao chegar em casa, ela tirava a maquiagem e chorava em silêncio até dormir. Isso é mais comum do que se imagina. Por fora, controle. Por dentro, um acúmulo de dores não ditas. E esse acúmulo vai ficando pesado, porque cada vez que você diz não é nada, quando na verdade está doendo muito, você está empurrando para dentro algo que precisava sair. E não é sobre fazer drama, não. É sobre se permitir sentir. Porque sentimento ignorado não desaparece. Ele fermenta. Quantas vezes você disse tá tudo certo quando estava despedaçado por dentro? Sério. Para e pensa. Essa frase virou escudo, virou armadura. Mas a armadura pesa. E chega uma hora em que ela não protege mais. Só machuca. A dor engolida pode até parecer esquecida, mas ela se acumula. Vai se alojando em cantinhos do corpo, na respiração curta, no coração acelerado, no desânimo que não tem nome. E a verdade é que ninguém aguenta carregar isso para sempre. Mas por que é tão difícil deixar essa dor aparecer? Talvez o próximo passo ajude a entender. Desde cedo, muita gente aprende que sentir é fraqueza, que chorar é vergonha, que mostrar dor é perder o controle. E aí começa o teatro. A pessoa coloca uma máscara de forte, de tranquilo, de resolvido, mesmo quando está quebrada por dentro. É como vestir uma fantasia apertada. No início, parece até proteção, mas com o tempo, começa a sufocar. Essa máscara que protege também aprisiona. Ela esconde a dor, mas também esconde quem a pessoa realmente é. E o mais curioso? Quanto mais a gente tenta agradar, menos a gente se encontra. Porque para ser aceito pelos outros, a gente vai se rejeitando aos poucos. Pensa em quantos homens cresceram ouvindo que homem de verdade não chora. Engoliram lágrimas e engoliram partes deles mesmos. Ou quantas mulheres se acostumaram a sorrir quando queriam gritar, porque você precisa ser forte. Esse medo de julgamento molda comportamentos. Cria um personagem que parece firme, mas que vive cansado de atuar. Conheci um cara que nunca falava dos próprios sentimentos. Era visto como o centrado, o que resolve tudo. Até que um dia, num momento de desabafo, ele disse: "Eu só queria poder ser eu, sem medo de ser chamado de fraco." Aquilo ficou na minha cabeça. Porque é isso, a gente não quer ser invencível, a gente quer ser visto e aceito. E tudo começa com um passo simples, mas corajoso: reconhecer o medo de se expor. Não para sair contando tudo para todo mundo, mas para parar de se esconder de si mesmo. Quando você entende que não precisa ser forte o tempo todo, algo dentro de você relaxa. E é aí que começa a cura. Porque força de verdade não é fingir que não sente, é ser honesto com o que sente. E quando a gente começa a fazer isso, aos poucos, a fantasia vai perdendo espaço e a liberdade de ser quem se é vai tomando conta. Mas se engana quem pensa que basta tirar a máscara.
Às vezes, o que ela escondeu por tanto tempo já começou a doer em outro lugar. O corpo tem uma linguagem silenciosa, mas extremamente sincera. Ele não mente. Quando a alma não encontra espaço para falar, o corpo começa a gritar, só que em outra forma. Vem uma gastrite que insiste em voltar, uma dor no peito que o exame não explica, uma tensão nos ombros que parece virar pedra. É como se cada parte do corpo se tornasse o palco onde as emoções encenam o que nunca foi dito. Já reparou? Quando alguém está sobrecarregado, é comum dizer: estou com um peso nas costas. Não é coincidência. O corpo guarda o que a boca cala, e isso vai acumulando como se fosse um baú trancado com cadeado, até que estoura. Te conto uma história. Uma mulher que trabalhava 12 horas por dia, cuidava da casa, dos filhos, dos pais idosos, e dizia sempre: tô bem, graças a Deus. Só que ela começou a ter crises de enxaqueca quase diárias. Depois, insônia. Depois, um cansaço tão profundo que nem o final de semana resolvia. Quando finalmente procurou ajuda, a terapeuta perguntou: quando foi a última vez que você chorou? Ela travou. Nem lembrava. Estava segurando o mundo, mas esquecendo de si mesma. Aquela dor física era só o reflexo da dor emocional que nunca teve espaço. E isso é mais comum do que parece. Por isso, vale a pena parar e escutar. O que seu corpo está tentando te dizer? Às vezes não é só uma dor de estômago. Pode ser uma ansiedade que você não nomeou. Às vezes não é só uma rigidez no pescoço. Pode ser controle demais, medo de perder algo. Comece a observar padrões. Você se sente mal sempre depois de certas conversas? Sente aperto no peito em certos lugares? Esse tipo de atenção pode mudar tudo, porque quando você acolhe o que sente, até o corpo começa a descansar. Mas e se a dor ainda estiver escondida, mesmo com todos esses sinais, a gente vai precisar ouvir de outro jeito. Tem gente que acha que só existe dois caminhos, ou guardar tudo para si, ou sair contando tudo para todo mundo. Mas existe um meio termo e ele é precioso. Escolher com quem se abrir, porque dor abafada é como um alarme desligado à força. Pode parar o som, mas o incêndio continua. Não se trata de transformar a dor em espetáculo, mas de não deixá-la virar veneno. Existe uma força silenciosa em compartilhar o que pesa com alguém que sabe escutar, de verdade. Às vezes, não é nem uma conversa longa. É só alguém dizendo: tô aqui, me conta. E isso, por si só, já alivia uma parte do fardo. Falar é poderoso, mas escrever também pode ser. Tem dias em que a folha em branco entende mais do que qualquer pessoa. Já me vi assim, sem coragem de abrir a boca, mas derramando tudo no papel. Foi ali que percebi coisas que nem sabia que sentia. A escrita é um espelho sincero. Um terapeuta também pode ser esse espaço seguro. E não precisa esperar estar no fundo do poço para buscar ajuda. Às vezes, uma conversa honesta com alguém de confiança também é o que basta para desbloquear uma dor antiga. O importante é não silenciar para sempre, porque o que não é dito se repete. Uma vez, um amigo me contou que viveu anos engolindo o choro. Até que um dia, numa conversa despretensiosa, ele simplesmente falou: cara, eu tô cansado. E só isso abriu uma represa dentro dele. Ele não gritou, não fez drama, apenas foi ouvido, e isso bastou para começar a se curar. Às vezes, tudo o que a dor quer é um espaço para respirar. E coragem, nesse caso, não é segurar tudo, é admitir: eu não dou conta sozinho. Mas por que tanta gente prefere se calar? A resposta talvez esteja naquele sentimento sutil de nunca ter sido verdadeiramente visto. Existe uma solidão que não tem a ver com estar sozinho. É aquela que aparece quando ninguém conhece de verdade o que se passa dentro de você. Quando a pessoa vive escondendo a dor, ela vai construindo um muro invisível ao redor. E por mais que esteja cercada de gente, sente-se ilhada. Relacionamentos viram teatro, todo mundo no palco, ninguém nos bastidores. É uma convivência sem profundidade, onde ninguém se permite mergulhar. E o pior? Quando você esconde sua dor o tempo todo, você também esconde quem você é. E se ninguém vê seu verdadeiro eu, como você vai se sentir amado de verdade? É como usar uma máscara o tempo todo. Você até ouve que é amado, que é querido, mas lá no fundo, sente que não é bem você quem está sendo amado. É a versão que você apresenta. Conheci uma mulher que dizia: todo mundo me ama, mas ninguém me conhece. E isso doía mais do que qualquer rejeição. Porque o amor só toca de verdade quando encontra a gente por inteiro, com luzes e sombras, com risos e dores. Quando não mostramos nossa dor, a conexão vira fachada. Fica rasa, e a gente vai se sentindo invisível, mesmo no centro da atenção. É por isso que permitir-se ser visto na dor é um ato poderoso de cura. Não é sobre fazer da dor um cartão de visitas, mas permitir que ela exista. Porque quando você mostra o que sente, mesmo que em pedaços, você convida o outro a te enxergar por inteiro. Relações verdadeiras não se constroem em cima de perfeição, mas de presença. E isso inclui os momentos em que tudo desaba. Quando você se permite ser vulnerável, cria espaço para que a vida
e os outros se aproximem de você de forma real. E nesse encontro, algo começa a mudar. Porque quando a dor é acolhida, ela se transforma. A dor tem má reputação. A maioria das pessoas a evita, a esconde ou a ignora, como se ela fosse uma inimiga a ser vencida. Mas a dor, na verdade, é um sinal. É o corpo e a alma dizendo: olha para isso. Tem algo que precisa de atenção aqui. Quando você acolhe essa dor, sem se julgar, sem se apressar em curá-la, algo poderoso acontece. A dor começa a te mostrar o que está quebrado, mas também o que ainda pulsa vivo. É como uma ferida que só cicatriza quando recebe cuidado. Acolher não é se render, é se responsabilizar. É assumir a própria história com honestidade. Te conto de um rapaz que passou anos tentando ser tudo para todos. Forte, produtivo, resolutivo. Até que veio o burnout. O corpo apagou o sistema. Foi nesse colapso que ele finalmente ouviu o que vinha ignorando: a exaustão emocional, a falta de sentido, a desconexão com ele mesmo. Na terapia, ele começou a acolher a própria dor, e com isso, a redescobrir sua sensibilidade, seus limites, seus desejos. Hoje ele diz que aquele momento foi o que salvou sua vida. Não por causa do sofrimento, mas porque decidiu parar de lutar contra ele. Quando a dor vira guia, ela deixa de ser prisão e se torna caminho. Na filosofia oriental, há uma ideia linda. A dor não vem para punir, mas para despertar. É o convite da alma para você voltar para casa. E muitas vezes, essa volta acontece quando a gente aceita sentir, com compaixão, sem pressa. A dor, quando bem ouvida, nos torna mais humildes, mais empáticos, mais humanos. Ela tira a gente do automático e nos coloca diante de perguntas essenciais. O que estou fazendo da minha vida? O que preciso mudar? Quem eu estou me tornando? E essas perguntas, embora desconfortáveis, são sementes de transformação. Mas é comum que, antes de acolher a dor, a gente tente silenciá-la, usando comparações. Você já se pegou pensando: ah, mas tem gente passando por coisa muito pior? Essa frase parece nobre, parece empática, mas muitas vezes é só mais uma forma de fugir da própria dor. Comparar o sofrimento virou um hábito tóxico, como se só os maiores dramas merecessem cuidado. Mas dor não é uma competição. Não existe troféu para quem sofre mais. É como dizer para alguém com a perna quebrada que não pode reclamar, porque o outro perdeu o braço. Ambos precisam de ajuda, entende? A comparação só serve para uma coisa: invalidar o que você sente. E isso adia a cura. Já ouvi muitas vezes alguém dizer, meio envergonhado: nem tenho o direito de reclamar. Como se sentir tristeza, raiva, medo precisasse de autorização. Como se fosse errado chorar porque o problema não é tão grande assim. Só que a dor é legítima dentro da história de quem sente. Uma perda pequena para um pode ser um abismo para o outro. E não é mimimi, não. É sensibilidade. É humanidade. Você não precisa justificar sua dor para merecer cuidado. E nem precisa transformar tudo em tragédia para receber atenção. Basta sentir, com verdade. Porque sentir é o que nos mantém vivos. Então, da próxima vez que algo te machucar, não se compare, se acolha. Em vez de olhar para o lado e minimizar o que sente, olhe para dentro e pergunte: o que essa dor está querendo me mostrar? Isso já é um ato de coragem, já é cuidado. E cuidado começa no íntimo, antes de qualquer ajuda externa. Quando você respeita a própria dor, abre um espaço interno para a transformação acontecer. Mas nem todo mundo lida com a dor chorando. Tem gente que ri demais, e nem sempre é porque está feliz. Algumas das pessoas mais engraçadas que você conhece talvez sejam também as mais tristes. Elas fazem todo mundo rir, sabem tirar piada de qualquer situação, mas, por dentro, estão exaustas de carregar o que ninguém vê. O bom humor vira escudo. Uma forma leve de esconder o que, se fosse mostrado cru, talvez assustasse. É como pintar de cores vibrantes uma parede que está cheia de rachaduras. De longe, parece tudo lindo, mas a estrutura continua fragilizada. E ninguém percebe, porque o riso distrai. O sorriso constante, muitas vezes, é só o jeito mais socialmente aceito de pedir ajuda sem dizer nada. Lembro de uma colega de trabalho que era o centro das atenções. Fazia piada, até dos próprios problemas. Sempre com um "tá tudo certo" pronto. Um dia, ela faltou sem avisar. Quando voltou, revelou que estava em depressão profunda há meses. Ninguém imaginava. A alegria dela era real, mas não era completa. E aí está o ponto. Você pode ser alegre e ainda assim estar com dor. Uma coisa não anula a outra. O problema é quando o bom humor é usado como disfarce, não como expressão. Porque até o riso, quando vem de um lugar de negação, cansa. E no fundo, a pessoa sabe que está sorrindo por fora e implodindo por dentro. É por isso que ser alegre não te obriga a ser imune à dor. A verdadeira liberdade emocional está em poder rir com leveza, mas também em chorar sem culpa. Está em reconhecer que ninguém é feliz o tempo todo. E tudo bem. O humor pode ser remédio, mas não deve ser anestesia. E para isso, é preciso honestidade. Olhar no espelho e perguntar: eu tô rindo porque tô bem?
Ou porque não quero que vejam como tô mal? Essa pergunta, quando feita com coragem, pode abrir portas importantes, porque tem gente que até esqueceu como é se sentir de verdade. E isso nos leva a outro tipo de dor, a de se perder de si mesmo. Fingir que está tudo bem é um hábito perigoso. No começo, parece só uma defesa temporária, mas com o tempo, a pessoa vai se afastando tanto de si mesma que nem lembra mais quem realmente é. Vai colocando tanto esforço em manter a aparência de equilíbrio que perde o contato com as próprias emoções. É como viver com o GPS quebrado. Você até anda, mas não sabe para onde está indo. Essa desconexão vai crescendo aos poucos, quase invisível. Um dia, você se dá conta de que não sente mais nada com profundidade. Nem alegria, nem tristeza. Só um vazio constante, como se algo estivesse faltando, mas você não soubesse o quê. Já ouvi muita gente dizer, eu não sei mais quem eu sou. E quase sempre, essa frase vem depois de anos silenciando emoções. Quando a gente empurra a dor para baixo, empurra junto partes da nossa identidade. A sensibilidade, o desejo, a intuição, tudo isso vai sendo soterrado. A vida vira uma sequência de rotinas, de deveres, de papéis. E o ser vai ficando esquecido. É como se o coração ainda batesse, mas por inércia. A pessoa começa a viver no modo automático, sorrindo para a foto, mas sem se reconhecer nela. E em algum momento, isso cobra um preço alto. Apatia, confusão, sensação de estar sempre deslocado. Por isso, reencontrar o próprio sentir é mais do que um processo de cura. É um reencontro com a essência. E isso começa com gestos simples. Parar um pouco, respirar fundo, perguntar para si mesmo com honestidade: o que eu realmente estou sentindo agora? Parece pouco, mas é um passo imenso. Às vezes, só o silêncio já traz resposta. O corpo fala, o coração sussurra, mas você precisa estar presente para escutar. E quando começa a se ouvir de verdade, algo se alinha por dentro. Mas quando isso não acontece, é como se tudo fosse se acumulando até que um dia explode. A dor que é engolida por tempo demais, uma hora transborda. E nem sempre é no momento esperado. Às vezes, a gota que faz o balde virar é uma palavra atravessada, um trânsito demorado, um comentário bobo. Mas o que explode ali não é sobre aquela gota. É sobre todo o conteúdo guardado por trás. É como encher um balde com pequenas gotas de tristeza, decepção, cansaço, e fingir que está tudo sob controle. Mas chega uma hora que o balde não suporta mais, e transborda em forma de raiva, choro descontrolado, crises de ansiedade, ou simplesmente isolamento. Conheci um homem que sempre se dizia forte, que nunca reclamava de nada. Até que um dia, explodiu numa reunião de trabalho por causa de um detalhe insignificante. Foi ali que veio o colapso. Ele não estava surtando por causa do trabalho. Era o acúmulo de anos dizendo sim quando queria dizer não, de noites mal dormidas, de mágoas não digeridas. O silêncio emocional dele virou uma bomba relógio. E quando ela explodiu, nem ele se reconheceu. Depois disso, ele buscou ajuda e entendeu. O problema não era a explosão, era o silêncio longo demais que veio antes dela. A prevenção é mais poderosa do que a cura. Falar antes de explodir é um ato de cuidado, consigo mesmo e com os outros. E essa fala pode ter muitas formas. Escrever um diário, conversar com um terapeuta, rezar, chorar, gritar no travesseiro, caminhar sozinho ouvindo o próprio pensamento. Cada um encontra seu jeito. O importante é não deixar o balde sempre cheio. Não esperar a dor transbordar para começar a olhar para ela. Porque quando a gente escuta com atenção o que está doendo, o grito não precisa vir. Mas às vezes, essa dor vem de um lugar ainda mais antigo e mais esquecido. Dentro de cada adulto existe uma criança que um dia precisou esconder o que sentia para sobreviver. Uma criança que ouviu engole o choro, não faz drama. Isso não é motivo para tristeza. E ela obedeceu. Calou a dor, engoliu o medo, disfarçou a saudade. Cresceu aprendendo que sentir era perigoso, que mostrar dor afastava as pessoas. Mas o que ninguém explica é que essa criança não some. Ela cresce junto com a gente e continua pedindo atenção, de jeitos mais silenciosos, porém intensos. A dor que você sente hoje pode ser só a voz dela dizendo: "Você ainda não olhou para mim". Já acompanhei pessoas em processo terapêutico que, ao olharem para a própria história, choraram não pela dor atual, mas pela dor antiga. A dor de não ter sido acolhidas, de não terem tido espaço para pedir colo. Uma mulher, por exemplo, percebeu que sua insegurança no trabalho não vinha da falta de competência, mas da infância, quando tudo que ela fazia era criticado. Quando ela começou a cuidar dessa parte ferida, algo nela mudou. Parou de se sabotar, passou a se respeitar mais. Porque a cura não acontece apenas no agora. Ela acontece quando você volta no tempo, com carinho, e se oferece o cuidado que ninguém deu. Se quiser começar, experimente algo simples. Feche os olhos, respire fundo e imagine você, criança, na sua frente.
como ela está. O que ela diria? O que ela precisa ouvir? Fale com ela com paciência, como falaria com alguém que você ama muito. Esse exercício, por mais simbólico que pareça, pode desbloquear emoções adormecidas há anos, porque toda dor não vista é um pedido de amor não atendido. E quando esse pedido começa a ser atendido, mesmo que aos poucos, algo se acalma por dentro. Mas tem um detalhe que muda tudo nessa jornada. Entender que mostrar sua dor não é um sinal de fraqueza. Mostrar a dor é sim um ato de coragem. Num mundo que premia quem finge estar bem, ser verdadeiro virou rebeldia. E mais do que isso, virou um ato de amor próprio. Não é fácil olhar para a ferida e dizer tá doendo. Dá medo. Medo do julgamento, da rejeição, de parecer fraco. Mas a verdade é que a vulnerabilidade cria pontes. Quando você compartilha o que sente com autenticidade, convida os outros a fazerem o mesmo. E de repente, o que parecia fraqueza vira conexão. É como acender uma vela no escuro. A sua luz pode ser o que o outro precisa para começar a enxergar a própria dor. Lembro de uma moça que sempre se dizia forte. Ninguém nunca a viu chorar. Até que um dia, num grupo de apoio, ela contou que sentia vergonha de não dar conta de tudo. Quando ela terminou de falar, ninguém a criticou. Ao contrário, várias outras pessoas começaram a se abrir. Foi mágico, porque a verdade dela autorizou a verdade dos outros. A coragem de se mostrar imperfeita foi o gatilho da cura coletiva. E é isso que a gente esquece. Mostrar a dor não é só sobre a gente. É também sobre inspirar, sobre dizer, com o exemplo, você também pode ser humano. Mostrar a dor pode ser o início de uma grande libertação. Sua e de quem te assiste. Porque quando a gente para de fingir, abre espaço para viver de verdade. A armadura cai, a respiração volta, o coração se alinha, a vida ganha cor, textura, presença, e a jornada deixa de ser solitária. Porque no fim das contas, todo mundo está carregando algo, e alguém precisa dar o primeiro passo. Talvez esse alguém seja você. E agora que todos esses pontos foram colocados sobre a mesa, é hora de juntar as peças e entender o que essa dor tanto veio te ensinar. Se você chegou até aqui, é porque em algum lugar dentro de você, algo reconheceu essa dor. E talvez esse seja o começo de uma grande virada. A pergunta que fica é, até quando você vai carregar sozinho o que poderia ser curado com cuidado, presença e verdade? Até quando vai fingir que está tudo certo quando claramente não está? O que aconteceria se você começasse, hoje, a dar voz ao que tanto foi silenciado? Sua dor não precisa ser uma prisão. Ela pode ser o portal para uma versão mais inteira, mais honesta e mais leve de você mesmo. Mas isso exige um passo de coragem. Aplicar o que você ouviu aqui. Escolher um espaço seguro, escrever o que sente, conversar com alguém, respirar fundo e dar nome ao que incomoda. O que você vai fazer com tudo isso que tocou você hoje? Vai deixar passar? Ou vai usar para transformar sua história? Compartilha aqui nos comentários o que mais te tocou nesse vídeo. Isso pode abrir portas para outras pessoas também. E se quiser seguir recebendo conteúdos que falam com verdade, sem máscaras e com profundidade, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muito mais coisa importante vindo por aí. E você merece estar junto nisso.